bem-vindos e bem-vindas, todos e todas, para a nossa oficina do LaboraGov. Essa oficina chama R Rápido e Pequeno. Ela faz parte da nossa prateleira de serviços. Não sei se vocês já ouviram falar sobre ela, né? É uma série de oficinas que a gente está desenvolvendo e que são abertas aos servidores públicos de, enfim, qualquer esfera do governo, mas a gente tenta priorizar, né, algumas categorias e tudo, alguns órgãos, mas ela é aberta e a gente faz essa ideia do Prateleira surgiu justamente com o objetivo da gente democratizar um pouco mais, né, esses conhecimentos sobre inovação que o Labora tem desenvolvido e dar uma oxigenada no setor público, sabe? Levar essas ideias para que vocês multipliquem dentro dos seus órgãos, das suas áreas e leve um pouquinho mais desses métodos que a gente apresenta aqui, desses insights e tudo mais. Eu acho que a gente pode começar com uma apresentaçãozinha, né? Da gente do Labora. Para começar, meu nome é Isabela, eu sou servidora de carreira, né? Sou analista de políticas sociais. Trabalhei muito tempo no Ministério da Saúde, depois eu fiquei um tempo fora fazendo mestrado, e agora eu integro o time do LaboraGov, o time fixo, que significa que eu sou dedicação exclusiva, né, ao LaboraGov, sou lotada lá no Ministério da Economia. E eu quero passar a bola agora para a Kel se apresentar. Bom dia, meu nome é Raquel, eu sou servidora do Ministério da Economia desde 2008 e atualmente eu integro o LaboraGov também no time fixo junto com a Bela. Mas a gente tem também um time volante. Eu vou passar a bola então para o Phelps. Oi, pessoal. Meu RG fala Felipe, mas meu nome é Phelps. Eu sou servidor da Agência Espacial Brasileira, requisitado para a Presidência da República, e estou trabalhando também no time volante do LaboraGov, que é uma iniciativa de modelo de trabalho que a gente faz um trabalho part-time, assim, parcial. Então, 2 vezes por semana eu colaboro aqui com o laboratório e no resto do tempo eu fico no órgão que eu estou lotado. Além disso, a gente também tem aqui do time o Pedro. Eu vou jogar o Pedro na fogueira. Oi, bom dia, gente. Meu nome é Pedro. Eu não vou abrir a câmera que eu tô cuidando da minha nenenzinha de 11 meses. E ela hoje acordou assim, a gente deixou ela carregando na tomada à noite, aí ela acordou aqui com capacidade cheia aqui, então tá dando certinho o trabalho aqui. Assim como a Isabela, eu sou do time fixo e eu também fiz um mestrado fora, a gente estudou na Escola de Governo de Oxford, na Inglaterra. A gente aprendeu algumas coisas bem interessantes e é uma das coisas, um dos princípios que a Isabela vai falar hoje também para vocês. Quem mais aqui está online do nosso time? Eu tô no celular. A Yuka. A Yukita. Então, Yuka. Eu, presente. Bom dia, galera. Muito prazer. Eu sou do time volante também, do laboratório. E aí, estou muito feliz, né, de estar aqui com vocês. 2 vezes na semana, né? 16 horas a gente fica aqui e as outras horas eu fico numa outra secretaria aqui do Ministério da Economia, que é a Secretaria de Gestão Corporativa. E aí, a gente vai apresentar também hoje 2 freelas que estão aqui participando com a gente e uma terceira que vai editar o vídeo dessa oficina. E a gente vai contar com a participação delas, então. Eu vou chamar a Patrícia, né, para ela contar um pouquinho mais do freela, que é essa modalidade também de trabalho colaborativo, né, que pode compartilhar as experiências, facilitar oficinas e por aí vai. Patrícia, por favor. Obrigada. Oi, gente. Meu nome é Patrícia, sou servidora pública federal, estou atuando agora aqui no Ceará. E conheci o Labora como vocês, assim, participando de oficinas, participei de 2 oficinas logo no início e me apaixonei pelo trabalho de inovação, de conhecimento e me ofereci, assim que apareceu a oportunidade de ser freelancer do Labora, me cadastrei para poder colaborar com o time, acreditando que a melhor forma de aprender é ensinar, né? Quando você é freela, você acaba participando do preparatório da oficina, você aprende um pouquinho antes para agora estar contribuindo com o time e com vocês, como facilitadora. Então, as meninas vão fazer apresentações, as meninas e os meninos vão apresentar o conteúdo e no final, quando a gente faz as oficinas, separa por grupos,
eu e a Sarinha vamos ajudar vocês a levar a parte mais prática, né, da oficina. É minha primeira vez, me sinto muito à vontade para errar dessa vez, né, já que esse é o tema. Errar, aprender junto e a gente crescer junto aqui também. Vou passar a bola para a Sarinha. Olá, bom dia. Então, assim como a Paty, também comecei apaixonada pelo Labora, assim como vocês também, especialmente como a Cristina, né, se declarou aqui no início. Então, a gente começou a tentar participar das oficinas, depois querendo conhecer mais, eu preenchi esse formulário que está aí no chat de Freela, que é uma oportunidade incrível. A Labora está, inclusive, concorrendo aí ao Prêmio de Inovação no Serviço Público com essas duas modalidades, com Freela e com o time volante. Então, a gente está torcendo aí, espero que você também participe dessas aventuras que o Labora promove com a gente. A gente aprende muito e aprende muito divertido. Então, não esqueçam aí de apertar no link aí do lado e virar Freela também. Eu queria só falar para vocês que a ideia aqui, que hoje a gente haja como um time. E o time não é um grupo de pessoas que trabalham juntas, que estão juntas no momento, simplesmente. O time é um grupo de pessoas que confiam umas nas outras, né? Isso é uma coisa que o Simon Sinek fala. E eu acho importante isso, porque isso tem tudo a ver com o que a gente vai tratar hoje, que é a questão, a gente está falando sobre erro, né? E a gente muitas vezes convive em ambientes, né, que existe uma lógica, assim, né, de você sempre cobrar das pessoas o sucesso e que o erro é uma forma de tabu. E ambientes assim não são ambientes que são time, né, são pessoas que trabalham juntas, mas o time é um ambiente que você tem confiança suficiente para você errar, para você se expor, para você aprender com isso, que você sente que você pode usar. Até porque a inovação depende totalmente do erro, né? Assim, não existe inovação sem erro. E quem trabalha mesmo, quem coloca a mão na massa, sabe que errar é inerente ao nosso trabalho, né? Ao fato de você estar realmente colocando a cara a tapa. E a ideia é que hoje a gente age aqui como um time, né? Que a gente confia uma nas outras. E aí, nossos acordos para a oficina de hoje se vocês confiarem no processo, tá? Parece um pouco caótico. A gente vai ter problemas aqui, a gente está fazendo as coisas, né, no remoto, tudo. Vai dar errado e tudo bem, tá? Faz parte. Lembre-se que o tempo no remoto é diferente, as coisas no remoto são diferentes, né? A gente tem problemas que não existem no presencial e tudo bem, né? A gente vai ter problemas técnicos e é natural. A gente pede para que vocês participem, tá? É uma oficina, não é uma palestra expositiva. Então, o protagonismo é de vocês. Podem abrir o áudio, podem falar no chat, tá? A ideia é que vocês estejam bem ativos. A gente pede para que vocês escutem com profundidade e sem julgamentos, né? Que nem a gente falou, aqui é um time, é um ambiente de confiança, tá? Vamos pensar assim sobre esse ambiente hoje. E conecte-se, que a ideia não é só vocês aprenderem sobre um tema, mas é vocês, né, se conectarem com as outras pessoas, com os outros corações e com as outras ideias, tá? Esse aqui é o momento da gente conviver e aprender um com os outros. E daí eu vou chamar agora a Yuka, a nossa mestre Yuka, para falar um pouquinho sobre a importância do erro. Obrigada, Bela. Obrigada. Novamente, bom dia, galera. A mestre, com certeza, gente, estou no mestrado, vai dar tudo certo na fase de elaborar o trabalho final. Estou aqui naqueles perrengues, mas vai dar certo. Daqui a pouco eu vou ser realmente uma mestre Yuka. Tá, mas pulando essa parte. Aqui a gente vai começar com uma parte um pouco mais assim de reflexão, para a gente realmente poder se abrir, né? Naturalizar o fato, né, de errar, de aprender com erro. Então, a primeira chamada que a gente faz aqui para vocês é essa reflexão. Por que vocês acham, né, que é tão importante a gente errar? E às vezes a gente não pensa, né? A gente fica, às vezes, nossa, mas como isso? Tipo, fica se martirizando, tipo, nossa, e como eu não vi, como eu não percebi, como eu não pensei, ou por que eu não agi antes e tudo mais. Isso é normal, né? A gente, ser humano, somos seres falíveis, então a gente sempre está sujeito a algum tipo de erro. E o que a gente quer trazer aqui para vocês, que o mais importante é a gente aprender, né, com esse erro, a gente ter a consciência, ter o bom senso e ter a humildade de ver que tudo bem, que passou, vai passar, e o que mais importa, igual o pessoal fala, né? Se tudo vale a pena, se a alma não é pequena, né? Mas tudo vale a pena, né? Se o erro valeu a pena, tipo, se ele serviu para alguma coisa, mesmo que não tenha sido nosso erro, se a gente conseguir aprender, tirar alguma lição, algum proveito
alguma experiência, algum insight, alguma ideia com os erros dos outros, né? Igual sempre os professores falavam, Juca, você não vai ter a vida inteira para errar. Então, aprenda com os erros dos outros para seguir adiante, né? E eu acho que isso faz parte da evolução humana, né? E aí, lembrar também que não existe uma maneira certa de fazer as coisas, né? Porque o certo é uma coisa linear, é uma coisa assim dada, é tipo aquele X da prova do CESP. Se você errou, já anula até a questão certa. Não, existem jeitos diferentes de fazer as coisas, e a gente reconhecer essa maneira que, no caso, hoje, na nossa circunstância, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, com as nossas condições, nosso conhecimento, bagagem e tudo mais, o que é o mais adequado, o que a gente acha mais coerente, o que é possível, viável, desejável da gente estar fazendo hoje. Mesmo que se daqui 10 anos a gente olhar para trás e falar, nossa, não fez sentido que essa oficina do R rápido e R pequeno, a gente falou um monte de baboseira, a Yuka enrolou horrores, mas tudo bem, hoje é o melhor que, né, eu posso, Yuka, hoje, minha versão de 28 de setembro de 2021, entregar, e ok, valeu a pena. Com certeza, quando eu olhar o vídeo que a Ana Cristina vai editar da oficina, eu vou falar, Senhor, apaga, exclui, finge que não aconteceu, mas bola pra frente, Yuka. Então, galera, não sou eu que estou falando isso, hein, da importância do erro. Várias pessoas, a gente observa a história, pessoas que estão do nosso lado, na nossa equipe, na nossa família, e a gente vê como que eles conseguem se autossuperar sempre. Então, um pensamento assim que a gente também joga para vocês é o gerenciamento do erro. Então, é esse convite para você, sua equipe, seu chefe, tente, lapide, melhore e evolua, né? E o que é esse gerenciamento do erro? Primeiro, a gente ter noção, né? Consciência de que o erro faz parte do processo e, ok, ele existe? Existe. E como que a gente pode, então, fazer um plano de ação para lidar com ele? Se a gente vai querer amenizar os efeitos, tipo, tornar, então, menos prejudicial, ou a gente vai querer potencializar os pontos positivos que ele pode gerar. A gente desenvolve uma cultura de feedback, de retorno constante com a equipe, com o processo em si. A gente, então, monitora os resultados, a gente desenvolve a transparência e compartilha informações, porque quanto mais pessoas souberem ou quanto mais pessoas possam colaborar com o trabalho, com o que a gente está se propondo, se torna, entre aspas, mais fácil, né? Várias mãos que trabalham melhores, né? E também ter consciência de que nada acontece de um dia para o outro, né? Tipo, uma semente que a gente está plantando hoje não vai nascer amanhã. Então, é incremental, melhorias incrementais, é aquilo de sempre a gente ir lapidando. Então, a gente tem uma super ideia, a gente tem um super novo método de trabalho que a gente acha que vai super funcionar. Mas não é assim, galera, vamos mudar tudo. Então, tenta um pouquinho, passo a passo, ir proporcionando essas melhorias, né? Tipo, e se a gente fizesse desse jeito, testa, tipo, um mês e vê quais são os resultados, colhe, né, o feedback, aí, o retorno das pessoas que estão envolvidas nisso, porque a gente sabe que tudo é por pessoas e para pessoas. Então, não adianta o processo, o sistema ser milagroso se as pessoas não internalizarem, não entenderem e não compartilharem, né, desse propósito. E lembrem-se, né, se for para continuar como está, na inércia, tipo, as coisas continuam e elas seguem seu fluxo, mas se a gente quiser ser agente ativo nesse processo, a gente tem que, às vezes, assumir e aceitar e saber, né, tipo, aprender com os riscos, os erros e ver que tudo isso faz parte. E aí, nessa atuada, eu vou chamar a Bela, que ela vai compartilhar com a gente uma poderosa metodologia que pode nos ajudar nesse processo de aprendizado, erro, teste e por aí vai. Obrigada, galera. Bela, por favor. Valeu, Yukita. Pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre o PDIA, que chama Adaptação Iterativa Orientada por Problemas. Essa é uma metodologia que a ideia principalmente é você fazer a imersão em problemas, para, a partir dessa imersão, você encontrar soluções inovadoras focadas no contexto local.
tá? É uma metodologia que foi desenvolvida pela Universidade de Harvard, no Centro Internacional de Desenvolvimento, no núcleo deles que chama Building State Capability, que é construção de capacidade estatal, né? A ideia é essa. Aí os professores são Salim Assange, Matt Andrews, Lam Pritchard, Michael Woolcock. Eu tive a oportunidade de estudar com o Lam Pritchard, e aí ele me falava muito, né, sobre essa questão do porquê que essa metodologia foi desenvolvida, e uma das razões principais era que ele trabalhou muito tempo... Eu fiz mestrado na Universidade de Oxford, e aí a gente compartilhava muitas experiências de dentro do governo, quanto experiências também que a gente tinha em contraponto com consultorias e iniciativa privada, né? E aí, muitas vezes, quando chegavam esses organismos internacionais e implementavam uma solução dada, né, o que eles chamam de mimetismo isomórfico, que, enfim, apesar da palavra difícil, nada mais é do que um copia e cola, né, de alguma solução dada em algum outro país, em algum outro contexto, você simplesmente adere ela dentro da sua realidade. Ele falava que isso muitas vezes gerava quase que um caos, né, assim, era um desperdício muito grande de dinheiro, principalmente em países em desenvolvimento, né, países de baixa e média renda, né, que era uma coisa que não tinha sentido, né, você simplesmente pegar soluções prontas e colocar. E daí ele desenvolveu essa metodologia que chama, né, adaptação interativa orientada por problemas, que é exatamente uma coisa que é focada em adaptar soluções e ao mesmo tempo você vai inovando, né, dentro da perspectiva do que é tradicionalmente feita. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais, eu não vou falar sobre essa metodologia como um todo, né, ela é muito extensa, assim, a gente fez, o Pedro, né, que é colega nosso que está aqui também, né, do Labora, ele também fez esse mestrado em Oxford, e a gente, assim, passa um termo inteiro estudando essa metodologia. Mas vocês podem entrar nessa caixa de ferramentas aqui, e aí ela tem um passo a passo mesmo de como implementar isso. E aí vocês vão ver que é bem interessante, assim, ela é bem útil. Mas o objetivo aqui de falar dessa metodologia hoje, na verdade, é porque eu vou focar em um dos princípios dela e o que ela tem a ver com errar rápido e pequeno, né? Porque, querendo ou não, essa metodologia tem tudo a ver com isso que a gente está falando hoje, né? O PDIA, ele tem 4 princípios, né? Então, o PDIA é focado em achar soluções locais para problemas locais, né? Então, você deixa para trás aquilo que eu falei, né? Que o Lam criticava tanto, né? Que muitas vezes algumas agências internacionais falam. Você pega a promoção de soluções que são pré-determinadas, né? E que tem muita legitimidade, mas muitas vezes não são funcionais, né? E aí você pega e você coloca aquilo numa realidade. Então, você deixa de fazer isso para você começar a priorizar o local, né? A imersão local nos problemas. O segundo princípio é você estimular o desvio positivo orientado por problemas, né? Que é a ideia de você criar e proteger ambientes que incentivam a experimentação e o desvio positivo. E nesse caso, a gente está falando nada mais do que ambientes que estejam abertos para mudança. E para desvios positivos, ele fala inovações positivas, né, para problemas. E depois esse princípio aqui é um dos que eu mais quero, que mais tem a ver com o que a gente vai falar hoje, né, que é um dos princípios que é experimentar, aprender, adaptar e repetir, que é você promover o aprendizado experiencial e experimental, ativo, com feedback baseado em evidências incorporado à rotina de gerenciamento. Então, você vai fazendo adaptações em tempo real, você vai errando pequeno e vai agregando isso à sua realidade durante a implementação do seu serviço, do seu programa ou da sua política pública, né? E aí o último princípio é escalar por difusão. Conforme isso vai dando certo e você vai difundindo esses aprendizados, esses conhecimentos, né? E essa possível solução. Ou seja, essa é uma metodologia que é extremamente dinâmica, né? Ela se pauta em soluções locais, ela trabalha com ciclos de feedback, e isso é muito importante a gente lembrar, porque ciclos de feedback, basicamente a gente está falando sobre, você tem feedback porque você tem erros, né? Se tivesse tudo perfeito, se tudo fosse só sucesso, feedback seria assim, um joinha, né? E aí, tudo ótimo. Então, se você tem feedback é porque a ideia é que você vai ter erros, você vai aprender com isso, e você vai também aprender com seus acertos, né? E é uma metodologia baseada no aprendizado por experimentação, né? Então, você vai experimentando essa lógica de laboratório mesmo, né? Você vai experimentando e adaptando as soluções. Então, é o seguinte, o processo do PDIA, ele se baseia, primeiramente, numa análise inicial dos problemas, né? Você faz uma imersão, a gente não vai falar sobre isso hoje, né? Isso, até dentro do próprio Design Thinking, vem dentro de outro momento, né?
é mais no início do ciclo, mas aí você tem várias metodologias para fazer isso, você pode usar um diagrama de Ishikawa, você pode usar uma técnica chamada 5 porquês, enfim, você emerge e você tenta achar a causa real mesmo, né, a raiz do seu problema. Aí, a partir do momento que você entendeu o que é realmente o problema, você identifica as etapas de ação, né? Então, você fala o que você pode fazer inicialmente, né? Tipo, qual pode ser seu pontapé inicial? E aí você age. E aí esse seu momento de agir é o que a gente chama de primeira iteração. Então, vocês vão entender isso no próximo slide, mas a ideia você tem uma primeira iteração que ela não é final. Você não está pegando e achando que essa primeira ação, essa etapa 3, já é tipo uma solução dada, uma solução final. Porque você ainda vai errar muito até você ter uma solução final, né? Então, você coloca essa primeira ação, essa primeira iteração, né, o ponto 3, e aí depois logo você faz o balanço dela. E aí esse balanço de iteração é aquilo que a gente chamou, né? É basicamente aquele ciclo de feedback, né? Então, você reflita sobre as ações que você tomou. Então, você fala quais resultados foram alcançados, quais as lições foram aprendidas, quais os desafios encontrados e como eles foram superados. E aí, quando a gente fala sobre isso, sobre lições aprendidas, sobre desafios, a gente está falando sobre erros, né? A gente está falando, e aí, quais foram os erros que a gente teve, né? Vamos aprender com isso? Vamos, né, tocar para frente? Basicamente, aqui é um check-in que eles chamam, né? É um check-in para você fazer um ponto de feedback, né? Para você aprender. Então, aí depois você vai no ponto 5, que é manter a autoridade e legitimidade. Você pega suas pequenas vitórias, né? Tudo que você aprendeu e tudo que você já conseguiu vencer na sua primeira iteração, você comunica, você ganha legitimidade, e aí depois, com o que você errou, você adapta e itera, né? Aí que é esse ponto 6 aqui, que é com base nas lições aprendidas, você adapta os possíveis planos de soluções e você repete. E assim você vai escalando o seu projeto. Você, em vez de pegar e já chegar com uma solução pronta, que é o que muitas vezes a gente faz aqui também, né? A gente fala, nossa, aquele programa deu super certo lá na Suécia, vamos implementar aqui no Brasil. Ou então a gente está querendo fazer, né, tipo, programa agora de transformação digital, né, de inovação nesse ponto. Nossa, aquilo deu super certo na Estônia, vamos implementar aqui no Brasil. E a gente sabe que a realidade lá, né, para começar, que é um país de 1.300.000 pessoas, é uma realidade completamente diferente, historicamente, tudo mais. Então, às vezes, em vez da gente chegar e colocar já aquela solução pronta, a gente faz todo um ciclo de aprendizado, a gente mexe no problema, a gente acha a solução, depois a gente vai iterando, né, a gente faz uma primeira ação e aí a gente vai iterando. Iterando significa repetindo, né, e essa repetição, ela vai gerando os aprendizados, e aí você vai progredindo aos poucos. Essa é a ideia do PDIA, por isso que chama adaptação iterativa, né? E aí, basicamente, para vocês entenderem melhor como que se dá essa implementação progressiva, né, de uma ação, a ideia você itera para você melhorar a funcionalidade e a legitimidade, né, do seu serviço público, da sua política ou do seu programa de governo. Você vai fazendo isso progressivamente, né? Então, você tem aqui seu ponto A, que é o seu ponto de partida, que ele vai vir depois daquela etapa que você vai fazer a sua imersão do problema, que você identifica seu problema, então você identifica a causa raiz mesmo, né, que está gerando aquele problema que foi identificado. Então você tem aqui seu ponto A, e você quer ir aqui para o ponto B, né, que é o seu objetivo, que é você ter aquele problema resolvido. E pode ser problema enfim, de vários tipos, né, um problema tecnológico, um problema social, um problema de caráter mais normativo, legal e tudo mais, enfim, você quer chegar no ponto B. Muitas vezes o que o pessoal acha que vai fazer é isso, né? Ele vai do A para o B assim, né? Numa linha reta, simples, né? Você pega e coloca aqui no B, você faz o que ele chama de mimetismo isomórfico, que, como eu falei, é o seu copia e cola, seu Ctrl-C, Ctrl-V. Aí você bota aqui no ponto B um Ctrl-C, Ctrl-V de alguma solução maravilhosa que eles implementaram lá na Estônia e que dá super certo. E você acha que você vai chegar do ponto A para o ponto B assim, numa linha reta. Só que o que acontece é que, na verdade, em vez de você ir para o A para o B, você vai do A para cá. Ó, você tem muita legitimidade, porque é um programa que deu certo, que tem vitórias, né? Ele é legitimado, é uma experiência de sucesso lá na Estônia, só que ele não vai ser funcional. Você não cresce para esse lado aqui da funcionalidade. Você não vai ter a funcionalidade aprimorada. Por quê? Porque dentro desse contexto ele não fez sentido, ele não está tendo eficácia comprovada, né? Então, como que o PDIA te sugere que você chegue do ponto A para o ponto B, sem correr o risco de você fazer essa linha aqui, ó, a linha que você tem legitimidade, mas não tem funcionalidade?
Ele sugere que você faça a implementação do seu serviço de forma gradual, de forma progressiva. Então, você chega aqui no ponto 1.1, essa linhazinha aqui, ela é aquele ponto 3 do ciclo do PDIA que eu mostrei para vocês, né? Então, é aquela primeira ação, a primeira iteração que eles chamam, né? Não, vamos já pensar numa primeira coisa que a gente identifiquei o problema, deixa eu já pensar aqui numa primeira solução. Aí você prototipa, tal, você vai ter uma primeira solução. Chegou, implementou lá no lugar. Quando você chegar nesse ponto aqui, você vai fazer, aqui, ó, nesse pontinho, você vai fazer um balanço dessa ação. E aí você vai ver tudo que deu certo, você vai subir aqui, você vai comunicar as suas pequenas vitórias, porque isso é muito importante para você ter legitimidade e continuar implementando o seu serviço público, né? Até por uma questão política, de uma chefia, é importante que a chefia saiba o que você ganhou, o que teve de ganho, mas ao mesmo tempo você tem que consertar seus erros. Então aqui no 2.1, você está refazendo 1.1, só que com o aprendizado, com a adaptação dos seus erros que você teve no 1.1, sabe? Então, 2.1, você está corrigindo os erros do 1.1 e ganhando funcionalidade, né? Porque se você está corrigindo os erros, você está tendo mais funcionalidade na sua implementação. E assim por diante. Depois você pega, faz de novo aqui, comunica suas vitórias. Olha, a gente ganhou funcionalidade, tantas pessoas impactadas, serviço deu certo por causa disso, olha que bacana. Aí pronto, seu programa vai continuar existindo, só que aí você fez um balanço, você faz aqui outro check-in, outro balanço das suas questões, aí você vai aqui para o 3.1. O 3.1 já é bem melhor que o 1.1 que o 2.1, por quê? Porque é baseado naquele ciclo de feedback. E assim você vai crescendo até você chegar no seu ponto B, né? Você faz uma adaptação iterativa. Adaptação iterativa é isso, você ir aprendendo com seus erros e você, né, chegar nesse ponto A, B, sem correr o risco de fazer assim, né? E por que a gente fala muito... Espera um minutinho. E é isso, por que a gente fala muito, né, de você evitar chegar do A para o B nesse Ctrl-C, Ctrl-V? Porque você vai acabar errando grande e rude, né? Em vez de você errar rápido e pequeno, que é o objetivo que a gente está tendo, né, nessa oficina, que seria do A para o B e você acabando vindo para cá, você erra rápido ou grande e rude. Se você fizer essas pequenas escalas aqui, você vai errar rápido e pequeno. E aí, progressivamente, você vai chegando no seu objetivo final, né? Esse que é o objetivo do PDIA, assim, você ir adaptando e você ir progredindo e você, assim, vai aprendendo. A gente faz isso mesmo aqui um pouco, né, no Labora. Por exemplo, quando a gente tem as nossas oficinas, muitas vezes a gente vai iterando para aprender, a gente vai repetindo essa oficina. As nossas oficinas nunca são iguais, né? A gente tem uma primeira oficina que a gente faz, por exemplo, eu sempre lembro da do quebra-gelo, né, que eu fiz que o Pedro desenvolveu de primeira, né? Então, ele fez uma primeira e aí foi bacana, mas assim, a gente pega os feedbacks que a gente tem, a gente pega as avaliações, né? Essas avaliações que você vai fazer no fim são super importantes, a gente sempre olha para elas, para depois, quando a gente vai implementar a oficina de novo, né? Aí a gente olha, pega esses feedbacks, melhora a outra vez que a gente vai implementar a oficina, né? Então, da outra vez que a gente vai aplicar, que a gente vai dar a oficina para outro grupo, para uma outra galera, a gente já viu que a galera falou que o tempo da dinâmica não estava suficiente, que aquela fala lá não foi muito bacana, não sei o quê. Aí a gente já faz uma adaptação. Aí depois, aí a gente aprende, pega os novos feedbacks e aplica de novo. As nossas oficinas são sempre diferentes, porque a gente sempre está adaptando. A gente vai repetindo elas e adaptando conforme o feedback que a gente vai tendo. A gente tenta colocar na prática, né, do Labora, esses aprendizados que a gente tem, né? Aqui a gente tenta não ser só aquela coisa do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não, a gente tenta dar uma inspirada também não, faço o que eu faço, né? E a gente tenta, por exemplo, no nosso cotidiano mesmo, ir melhorando, assim, ir aprendendo. Por exemplo, a gente sempre testa as nossas oficinas, né? Então, antes da gente chegar aqui, por exemplo, e já tá aplicando essa oficina, a gente marcou na semana passada um teste, né? Então, a gente convida alguns colegas que não estão participando da elaboração dela. Aí a gente apresenta e fala, e aí, galera, tá bom? Como que tá? Aí, por exemplo, nessa aqui de hoje mesmo, a gente já teve alguns feedbacks, né? O pessoal falou assim, olha, o case lá, não sei o quê, da dinâmica que a gente vai ter, não tá tão bacana. Que tal fazer um case assim, assado? Aí a gente pegou, se reuniu de novo, melhorou, adaptou pra gente vir aqui aplicar para vocês, né? A gente tenta ter esse cuidado de aplicar tudo isso que a gente fica pregando, né? E é isso, galera.
A ideia não era exatamente assim falar muito sobre o PDIA, era só dar um gostinho para vocês sobre essa metodologia, que é super bacana. Eu sou suspeita para falar, porque eu estudei ela lá em Oxford. Aí a gente fez um protótipo, né, de uma aplicação, de desenvolvimento de uma política lá e tal. Então, eu sou suspeita para falar, eu acho ela super bacana. Eu vi que a Lu mandou, né, no chat o toolkit dela, né, a caixinha de ferramentas para vocês implementarem. A ideia é que vocês leiam um pouquinho melhor sobre isso. Eu só quis trazer o gostinho um pouquinho disso, assim, dessa ideia do errar rápido e pequeno por meio da adaptação iterativa. Olá a todos, todas e todes, isso aí. Eu vou falar um pouquinho sobre o que é um protótipo, né? A gente, não sei vocês, pelo menos eu, quando eu penso em um protótipo, eu vejo uma coisa desse tipo aqui. Uma parada muito louca de engenharia, um carro mega conceitual, mega ultra moderno, né? Ou então um avião completamente insano, completamente diferente, que é aquela coisa que você olha e parece que não vai nem voar, né? Só que assim, não é isso que é um protótipo. Não que isso não seja, mas assim, um protótipo não é só isso, né? Um protótipo, ele tem a ver com essa questão aqui, né? Então assim, vocês têm uma ideia. Aí o que você faz com aquela tua ideia? Você vai e constrói em cima daquilo, né? Você cria um sistema, você cria um ambiente, você cria uma instrução normativa, você cria uma política, você cria alguma coisa, você lança aquilo, você observa como aquilo se comporta no ambiente real, e aí você aprende, e aí você vê oportunidades de como fazer aquilo ainda melhor, né? E aí eu vou lançar para vocês uma pergunta. Entre você ter a ideia e você conseguir a ideia, conseguir aprender com aquela ideia, tirar novos aprendizados, novas ideias a partir daquilo. Qual que é a ideia do protótipo? É a gente pegar um atalho. O nosso objetivo é a gente não ter que construir, a gente não ter que lançar, né? E isso está muito relacionado com o R rápido e o R pequeno, né? Você não precisa expor toda a sua ideia a toda a sociedade e fazer um lançamento amplo para depois se expor ao risco de errar grande e dar errado, né? O seu projeto como um todo. Ou de errar devagar, né? A gente tem que errar rápido. Então, não vou gastar todo o tempo de construir aquilo inteiro, de fazer o lançamento para chegar no aprendizado, né? Então, protótipo não é aquilo que a gente viu do carro mega bacana, do avião. Pode até ser, mas um protótipo é mais do que isso. Um protótipo ele é um mecanismo de aprendizado. E só. Né? Isso é uma coisa muito interessante. E assim, e outra coisa que a gente pensa também, a gente tem muito medo de protótipo, que parece uma coisa muito científica, muito engenharia. Meu Deus, eu nunca vou conseguir prototipar nada. Fazer um protótipo é uma coisa muito complexa, não é? E eu acho muito engraçado, assim, a gente vê até na ficção exemplos de protótipo, né? Não sei se vocês conhecem essa série aqui, Bull, tem no Amazon Prime. Eu achei ela muito interessante porque ele cria um protótipo de júri. Ele tem um júri, tem um julgamento, e ele quer controlar como que o julgamento vai acontecer. Ele pega o perfil de cada participante, faz um júri espelho, e naquele júri espelho ele testa a estratégia dele. Ele pega e fala, se eu falar desse jeito, qual vai ser a reação dos meus jurados? Se eu falar dessa outra forma, desse jeito não deu certo, vamos chamar outras pessoas. E troca. Então, ele efetivamente, ele erra rápido e erra pequeno. Ele tem esse trabalho de buscar pessoas para errar num júri fictício e no júri real ele já ter uma previsibilidade maior. Isso é um protótipo, sabe? Eu acho isso muito bacana. E é um protótipo de uma coisa absolutamente absurda de ser prototipada, que é um júri. Então, assim, o protótipo, ele, dentro da ideia de design thinking, ele chega ali no final do segundo diamante. Então, você já teve a sua imersão no problema, você já avaliou todas as alternativas, já entendeu, já viu como foi, já achou ideias de como resolver, e aí a prototipação, ela vem vinculada aqui com o teste, para a gente ver a nossa ideia funcionando na prática. A gente precisa colocar a coisa para funcionar, para ver ela funcionando no mundo real e aprender com aquilo. E o protótipo pode ser uma coisa, desde uma coisa simples, né? Então, um rabisco ali no caderno do papel, você monta, eu acho que vou fazer aqui um aplicativo só porque está na moda, e aí as telas vão ser assim, vai ter mais ou menos esse esquema. Ou então, pode ser um processo,
Não, então o processo que eu estou imaginando é esse: faz essas ações, tem esses resultados, esses milestones, né? E você pode ter algo mais complexo também. Isso aqui é um protótipo de verdade que a gente fez lá na EB para um sistema que seria de ensino à distância, né? De Olimpíadas, assim, de Olimpíadas do Conhecimento. E aí, assim, quanto que você vai investir no teu protótipo é um desafio. Inclusive, níveis de investimento diferentes têm recepções diferentes. Então, eu ouvi um podcast lá da Universidade de Stanford, que ele falava que o pessoal da engenharia mecânica tinha dois grupos, um que trazia uns negócios com alumínio amassado e metal exposto, que é um pessoal de uma área, e o outro que tinha uma galera da impressora 3D, e aí levava um modelo já polido, bonitinho, pintado, colorido, bacana. Quando eles mostravam um protótipo mal acabado, as pessoas enxergavam potencial. Quando eles entregavam um protótipo polido já, no sentido de dar polimento mesmo, de estar bonito, as pessoas só viam defeitos. E isso é engraçado, isso é interessante, isso é estratégico. Então a gente tem que perceber qual tipo de protótipo, inclusive para qual objetivo. Se a gente quer ganhar apoio, chega com uma ideia crua, né? Eles falam lá também que no Vale do Silício eles falam: se você quer conseguir dinheiro, pede conselho. Se você pedir dinheiro, você não ganha. Você sai de lá com conselho. Se pedir conselho, você sai de lá com dinheiro. Se você chega com a coisa pedindo apoio, ele apoia, ele encabeça a ideia e ele te dá sugestões e compra a tua briga. Você vem com a coisa pronta, ele só vai ver defeito. Do nosso lado, de como tratar, no geral, a gente vai tentar buscar, principalmente, acho que os defeitos aqui, né? A ideia, se a oficina aqui é para R rápido e R pequeno, a gente vai buscar os defeitos. E aí a gente tem que tentar fazer um protótipo realmente verossímil para a gente achar os defeitos. Ele tem que estar polido, ele tem que estar bacana. Não pode ser uma coisa, poxa, acho que tem bastante potencial, isso aqui, se a gente fizer, vai evoluir, né? Pessoal, eu sou a Raquel, vou apresentar para vocês a avaliação da PNEC. A PNEC é a Política Nacional de Estruturação de Cargos e Carreiras. Ela foi elaborada pelo Departamento de Carreiras e Desenvolvimento de Pessoas, do desenho da Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Pessoal. Basicamente, essa política é constituída pelo minuta de decreto e pela matriz de prioridades, né? E o que o desenho pediu para a gente? Pediu uma oficina para o Labora para a gente testar a política, porque a gente pode testar a política também. A gente viu aí no nosso board, no nosso exercício, como testar uma política, né? O que era o protótipo? O protótipo nada mais era do que a minuta do decreto da PNEC. Essa proposta de diretriz, ela vinha sendo debatida desde 2005. Aí foi feita uma proposta em 2005, 2006, ela foi requalificada, apresentada depois em 2014 e 15 e novamente em 2019 e 20. Mas pela primeira vez ela foi testada. Como que foi feito esse teste? Para a minuta do decreto, tinham dois critérios, de apresentação e conteúdo. Na apresentação, avaliou clareza, né, de compreensão, entendimento e precisão, a exatidão do ato, né? Com relação ao conteúdo, foram avaliados a relevância, né, dessa política, a adequação dela, a suficiência e uma avaliação geral. A matriz de prioridade, que é um documento que acompanhou a minuta do decreto, ela tinha 5 variáveis para serem analisadas, né? Grupos de viabilidade técnica e de impacto e representatividade. Impacto e representatividade, de orçamento total, médio, e a representatividade dos servidores que não implementaram condição de aposentadoria. Em cada um desses grupos, tinham escalas de pontuação diferentes, ponderação. Isso é muito importante. Para avaliar cada um desses grupos, os critérios utilizados também foram utilizados vários critérios de clareza, pertinência e ponderação de cada grupo, né? E aqui o interessante é como a gente fez, como que a gente testou essa política? Foi do jeito mais simples. Foi um Google Forms, numa escala de 1 a 5. Essa atividade foi uma atividade assíncrona com os participantes, eram 15 pessoas, representantes de órgãos na área de carreiras e cargos, tá? E o
que avaliavam tanto a parte da PNEC, dentro daqueles critérios que eu coloquei, quanto a matriz de prioridade. E qual foi o resultado, né? Como foram os resultados? Nessa avaliação, a PNEC teve 81,20 de avaliação positiva e a matriz de prioridade 85%. Isso é muito interessante, né? A gente vê aqui no caso da PNEC que a relevância foi o item mais bem avaliado, ou seja, é de fato muito relevante tratar essa questão de diretrizes para cargos e carreiras no Serviço Público Federal, a gente sabe disso, né? Mas, mas ela também não atende tudo, ela não é suficiente, apesar de tão relevante, né? E a matriz de prioridade ficou um pouco mais equilibrada, né? E aqui a gente percebe que a ponderação dos critérios teve a maior nota, 98,8, ou seja, ter critérios ponderados em cada uma daquelas 5 variáveis que eu coloquei é muito importante e gera transparência nas decisões, né? No terceiro dia dessa oficina que a gente fez, os participantes também eles fizeram uma parte no Miro, igual vocês. A gente montou um canvas de experimentos, viu atores, oportunidades, riscos, e avaliou o protótipo utilizando uma matriz de feedback, de forma simples, né? Que pena, que tal? Mari, desculpa, Oi? pode voltar só um segundo o outro slide, só para eu ver uma coisinha? Posso. Bem rapidinho, obrigada. Pode voltar, só que eu queria ver uma... Tá, a gente vai encaminhar esse material para vocês, tá? E uma matriz de feedback simples, aquelas que bom, que pena, que tal, e se. E com essa matriz de feedback, o departamento requalificou a proposta, né, do decreto e a própria matriz né? E aqui o interessante para a gente quais foram as lições aprendidas desse teste, que é o que a gente comentou por alto aqui em cada um dos protótipos que a gente criou, né? Para a gente, ficou muito claro que a participação de pessoas de outros órgãos no processo é importante, para não sair política só de gabinete, né? E a inovação da proposta também, porque prototipar e testar ainda não é uma cultura comum no serviço público, né? Principalmente quando não são políticas finalísticas, quando a gente vê o usuário final cidadão, que é mais fácil idealizar o teste, a prototipação, né? E também a transparência dos critérios dessa matriz de prioridades. Isso fez com que a avaliação da matriz de prioridades fosse bem alta, e da própria PNEC, porque quando você tem critérios transparentes, você aumenta a confiabilidade no processo, né? E as pessoas participaram e ficaram muito felizes de estar participando de uma atividade construída colaborativamente junto com o órgão setorial. Mas isso pode ser o órgão central, né? Mas isso pode ser feito nos testes com outros departamentos e outras áreas, né? Bom, essa foi a nossa experiência com a PNEC, mas acho que a gente pode também, hoje, tentar, né, prototipar e testar as políticas nos órgãos que a gente trabalha, né? Fica esse convite.